Para nossa reflexão, Hebreus capítulo 12, versículos do 12 ao 15. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atendendo diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O apóstolo Paulo aqui ensinando para os hebreus, ele traz grandes verdades a fim de que eles permaneçam firmes na sua fé. O apóstolo Paulo tinha um cuidado imenso pela igreja, pelas almas que haviam sido salvas, e ele cultivava a palavra de Deus, o amor, a graça, a perspectiva delas, a esperança no Senhor, era algo essencialmente importante para que eles pudessem permanecer firmes na fé e, no final de tudo, herdarem a salvação. Paulo está falando aqui que há uma responsabilidade na sua vida que é necessário que você esteja atento a ela. Ele diz assim no versículo 12: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Ele está fazendo aqui um direcionamento para a sua vida, dizendo que o único responsável por restabelecer as coisas é você mesmo. Quando ele fala de mãos descaídas, ele está falando de pessoas que abandonaram a obra, de pessoas que não estão mais atuando, de pessoas que deixaram a sua vida, o seu chamado, para poder se engajar em outras coisas e, fazendo isso, abandonaram aquilo que era mais importante para Deus em sua vida, que era o seu serviço. Então, ele diz que os joelhos trôpegos precisam ser restabelecidos também. Joelhos trôpegos fala de parada na caminhada, fala de alguém que estava firme, caminhando no Senhor, mas que por algum motivo abandonou a fé e está envolvido com coisas que verdadeiramente não vão trazer e nem trazem edificação, e não trazem para ele fé, não trazem para ele nenhum tipo de força espiritual, mas simplesmente um afastamento do caminho do Senhor, e um afastamento da sua vontade e dos seus mandamentos. Ele continua dizendo no versículo 13: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Paulo está falando que você tem a responsabilidade, você é o único que tem o poder de decidir fazer com que os seus caminhos se tornem retos outra vez. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode tomar a sua vida e vivê-la. Ninguém pode chegar e assumir aquilo que você tem sido, aquilo que você tem vivido, para poder tomar uma decisão totalmente diferente, a fim de fazer com que sua vida seja restabelecida e os seus caminhos se tornem retos. Só você. Só você é o único responsável por isso. E ele fala que quando o seu caminho está reto, as pessoas que estão à volta, aqueles que estão cambaleando, aqueles que estão mancos na sua fé, na sua esperança, nas suas emoções, eles serão curados. Mas se você não estiver vivendo caminhos retos, essas pessoas que estão à sua volta, elas também vão se extraviar, vão se desviar, vão se afastar cada vez mais por causa do seu tipo de testemunho. É muito importante você saber que pesa uma responsabilidade muito grande sobre sua vida. Você foi chamado por Deus, você foi chamada pelo Senhor, e você tem como responsabilidade principal em sua existência se tornar santo, se tornar santa, para que o mundo veja que você é luz no meio das trevas, para que o mundo veja que você é alguém diferente nessa geração e que eles venham até você para buscar o entendimento daquilo que você tem vivido e sido, para que você possa anunciar a Jesus Cristo, para que você possa anunciar o Evangelho e eles mudarem o seu estilo de vida.
Então a palavra diz no versículo 14, Paulo está dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está dizendo que só existe uma possibilidade de alguém ver a Deus, é vivendo uma vida de santificação. E Paulo não está se referindo apenas ao futuro, não está se referindo apenas ao mundo celestial, aonde nós veremos ao Senhor. Paulo está falando aqui de que quando nós estamos num processo de santificação, nós podemos ver o Senhor, nós podemos ser guiados por Ele, nós podemos ser orientados pela sua poderosa voz que fala ao nosso ouvido e ao nosso coração, nos revelando a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então siga a paz com todas as pessoas, porque se você estiver em desavença com alguém, se você estiver com relacionamentos quebrados, com sentimentos de raiva, revolta e amargura, isso vai impedir você de ouvir o Senhor, de ver o Senhor atuando na sua vida e de ter experiências com o Espírito Santo. Paulo diz que a santificação ela é extremamente importante, porque a santificação ela purifica. É na santificação que somos purificados de nossas obras más. E a santificação ela é um processo de transformação. É um processo de aperfeiçoamento moral, aonde os seus valores estarão sendo trocados. Aquilo que você acreditava, aquilo pelo que você vivia, que estava contrário às Escrituras Sagradas, agora vai ter uma reprogramação moral, aonde você vai colocar a verdade no lugar da mentira, aonde você vai fazer com que um lugar que estava sendo ocupado por maus hábitos seja agora ocupado por hábitos que agradam a Deus. E tudo isso você vai conhecer na sua palavra. O apóstolo Paulo ele é muito conciso quando ele fala isso. Ele diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E ele diz, versículo 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso e separado da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ele está falando aqui que é preciso ter uma atenção especial para que ninguém seja faltoso, para que ninguém esteja em falta com Deus, separando-se da graça de Deus por causa dos seus maus caminhos, por causa das atitudes que tem tomado, por causa dos maus desejos que tem vindo ao seu coração, que tem assolado sua alma e transformado você numa pessoa má. Ele está dizendo: não seja faltoso, para que você não esteja se separando da graça de Deus. Esteja atento, e a palavra diligentemente significa muito esforçadamente, com muito esforço você deve ter atenção, você deve com muito foco dar credibilidade e atenção a essa grande verdade, que é a verdade da santificação. Você precisa se santificar todos os dias, observando como você tem vivido, observando a forma de vida que você tem levado, porque você vai perceber, vai descobrir que tudo que você tem feito, ou a grande maioria das coisas que você tem feito, nelas existe alguma coisa que Deus reprova. Por isso que eu sempre digo, é muito importante fazermos uma análise, uma retrospectiva de nós mesmos todos os dias. Quando chegar à noite, antes de dormir, você deve parar e pensar e fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu durante o dia, com quem você se encontrou, os diálogos que você teve, tudo que você viveu, e descobrir ali aonde houveram as suas falhas. Porque quando você faz isso, no outro dia você consegue corrigir, e ao corrigir você está dando continuidade ao processo de santificação, que está levando você a uma purificação, a um aperfeiçoamento, para que você seja visto como um filho de Deus, como uma filha de Deus, e desenvolvendo um bom caráter. Porque o grande problema dessa geração é que essa geração é uma geração mau caráter. Pessoas que eram fiéis, pessoas que se dizem leais, mas que nos momentos oportunos elas demonstram todo o contrário daquilo que elas têm afirmado, que elas têm decretado diante das pessoas. Não seja assim, meu amado. Não seja assim, minha amada. Você foi chamada para ser santo.
para ser santa. A palavra santo significa separado para uso exclusivo de Deus. Então você foi separado para uso exclusivo de Deus. Você foi criado para o louvor da glória do Senhor. E tem que andar segundo essa verdade. Você tem que andar valorizando, glorificando ao Senhor com toda a sua vida, nas suas negociações, nas suas decisões, nos seus relacionamentos. Deus deve estar sempre em primeiro lugar. E os princípios morais de Deus, que são bons, perfeitos, que hoje, infelizmente, têm sido taxados de antiquados, de quadrados, né? São orientações de Deus, ordens de Deus, para que você viva bem, princípios espirituais poderosos que transformam sua vida, que têm sido desvalorizados, que têm sido jogados no lixo por muitos que rejeitam essa verdade, que rejeitam a esse Deus. Não permita de forma nenhuma que o seu coração seja contaminado por essas palavras, por essas ideias, ideologias, porque Deus é o mesmo de ontem, o de hoje e de sempre. Ele é imutável. E ele diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Ele é absoluto. Sua palavra é absoluta. Então é importante você compreender essas verdades e viver nessas verdades. Por isso que o apóstolo Paulo diz que você não deve ser faltoso, você deve ser diligente, você deve não se separar da graça de Deus em momento algum. E não deve deixar de forma nenhuma que raiz de amargura brote no seu coração. Porque aqui ele coloca a amargura como a figura de uma raiz que cresce, que brota, que se torna uma árvore e que vai dar muitos frutos. Ele está falando que quando você permite que a amargura entre no seu coração, você dá a ela um solo fértil para que ela possa desenvolver-se, crescer e tomar conta de você. Não deixe a amargura tomar conta de você. Arrependa-se, peça perdão ao Senhor e também perdoe aqueles que te ofenderam. É o perdão que vai libertar, não é o outro, é você. Você precisa ser liberto através do perdão. E por isso você tem que decidir, porque o perdão ele não é uma emoção, o perdão não é algo que vem sobre você, o perdão é uma decisão que você toma. Por isso que o apóstolo Paulo, desde o começo dessa palavra, ele está dizendo que a responsabilidade de refazer todas as coisas na sua vida não é de Deus, é sua. Então levante suas mãos descaídas, levante seus joelhos que estão moles, tropejando, trôpegos. Erga-se e viva uma vida de santificação, para que aqueles que olham para você possam enxergar a luz da glória de Deus e também serem atraídos para essa glória e serem salvos por sua vida. Porque você foi chamado por Deus e foi criado por Deus para ser luz nessa terra, para ser o sal desse mundo. E ao ser o sal desse mundo, você vai estar transmitindo gosto para todos aqueles que vão estar tendo contato com você. Ao ser a luz desse mundo, você vai expulsar as trevas da vida daqueles que estão aprisionados por forças malignas. Simplesmente, muitas vezes, com a sua própria presença, sem que você fale nada, Deus estará agindo através de você, por causa de uma admiração que foi criada naqueles que te olham, por causa da santificação que está havendo em sua vida. Então não permita que o diabo roube essas coisas de você. A palavra também diz, versículo 16, que não haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Veja o que ele está falando aqui para você hoje. Que você não deve ser como um impuro, como um profano. Esaú era um cara que não valorizava as coisas de Deus, não valorizava as bênçãos que Deus lhe dava. E aqui eu vejo também nos dias de hoje, muitas pessoas que antes eram engajados na obra de Deus, formados, pela obra de Deus, estruturados na obra de Deus, pessoas que eram ministros na casa do Senhor, que hoje têm se vendido por um repasto, por algo que o mundo tem dado para eles. Muitas vezes o próprio diabo tem oferecido para eles. Pessoas que têm se envolvido em coisas seculares e têm se afastado da graça de Deus, se afastado do plano, do projeto de Deus para a sua vida.
Pessoas que antes eram assíduos, firmes dentro da igreja, que estavam trabalhando para o Senhor com o coração firmado, que não se deixava envolver por nada, como um bom soldado de Cristo, como diz a palavra, que é alguém que não se envolve com as coisas desse mundo, dessa terra. Mas hoje, infelizmente, por causa de oportunidades de ganhar alguma coisa, quer seja na vida profissional, quer seja na vida financeira, quer seja em qualquer outra área, tem deixado de lado, tem negligenciado a obra do Senhor, tem negligenciado a sua vida com Deus. Antes oravam, antes liam a palavra, antes eram curiosos, estudavam, perguntavam, e hoje estão calados, hoje estão apáticos, hoje estão sem qualquer tipo de envolvimento com a palavra. Quando olha a palavra de Deus, não tem mais nem vontade de ler. É por isso que a sua vida tem sucumbido cada vez mais. A minha direção para você nessa hora, nessa reflexão, é que você atenda o pedido do apóstolo Paulo, que é uma ordem de Deus, um direcionamento de Deus para a sua vida. Restabeleça as suas mãos que se afrouxaram, as suas mãos descaídas, os seus joelhos trôpegos, faça um caminho reto para seus pés, para que não se extravie aquele que é manco, aquele que precisa ser salvo através do seu testemunho pessoal. Seja firmado na rocha. Se arrependa, peça perdão ao Senhor, volte aos seus afazeres, volte ao seu compromisso com Deus, porque você tem se afastado e Deus tem se entristecido com isso. É hora de você regressar para o seu chamado, é hora de você regressar para a sua vida com Deus. O diabo pagará qualquer preço para desviar você da missão. Mas Jesus, Ele é o bom pastor que vem te resgatar, Ele é o bom pastor que vem te buscar, que vem te trazer de volta para o caminho que você se desviou, que você se afastou, porque o diabo está como um lobo devorador, esperando simplesmente uma oportunidade de devorar a tua vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para te dar vida, e vida plena, vida em abundância. Eu vim para dar a você aquilo que você não pode ter longe de mim, a minha paz e a minha sensação de vitória na tua vida. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e que você, a partir de agora, esteja entendendo que você é muito importante, muito especial para Deus e que Deus quer você juntinho dele. Não se afaste por causa dessas coisas. Regresse ao caminho, regresse à sua vida de oração, regresse à sua vida ministerial, regresse à sua vida de comunhão com Deus, porque as coisas só vão fluir na sua vida quando você estiver envolvido com a glória de Deus. O Espírito Santo quer falar com você. Ele quer a oportunidade de falar ao seu coração, mas para isso você precisa buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Então busca o Senhor com seu coração a partir de hoje. Arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se do seu desvio, que Deus fará coisas grandiosas na sua existência. Eu quero abençoar você, quero louvar a Deus pela sua vida. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia de paz, uma semana gloriosa, com grandes oportunidades, mas que em todas essas oportunidades você reconheça que Ele está com você e que é por causa dele que elas estão acontecendo. Glorifique ao Senhor e seja feliz. Compartilhe também essa palavra com pessoas que você sabe que estão necessitando ouvir uma palavra que vem de Deus. Abençoe essas vidas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.